Olá, amados de Deus, é um prazer muito grande estar com você. Nosso objetivo aqui é anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não tem nada a ver com religião e nós gostaríamos que, se for o caso, você ser um dos nossos parceiros e poder postar esse material nas redes sociais. Aí vão os links, os endereços que você pode fazer isto para que o maior número de pessoas possa conhecer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria muito que você fizesse parte desse projeto, orando por nós, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria e também divulgando e contribuindo de alguma maneira para que este programa continue sendo uma forma de expor o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto a gente toma um cafezinho aqui com você, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2. Estive passando por ele no programa passado, mas ainda queremos falar algumas coisas aqui, porque o apóstolo Paulo escreveu esta carta de uma maneira muito positiva. É uma carta que tem um conteúdo não para corrigir as distorções que surgiam na igreja primitiva em razão da cultura que as pessoas traziam de suas bases, de seus países, de suas sociedades. Ele procurava corrigir, como Gálatas, como Colossenses, como Filipenses, mas Efésios é uma carta mais positiva, em que ele fala de uma maneira muito clara do que é o Evangelho. E nós tínhamos visto no último programa, o capítulo 2, quando ele diz que ele, isto é, Deus, nos deu vida. Capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso significa que havia uma área morta no ser humano. Lógico que não era o corpo, não se tratava de uma morte física, nem era a morte da alma, das emoções, do intelecto, da vontade. É uma área espiritual. O homem foi feito por Deus do pó da terra, foi-lhe soprado o fôlego das vidas e o homem foi feito alma vivente. Existe uma ideia bíblica do homem ser tricotômico. Ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Só que esse espírito, em consequência do pecado, ele ficou desconectado de Deus. A parte espiritual do homem passou a ser desligada de Deus. E o homem vive por sua alma caída, com suas emoções e seu entendimento também caídos, e ele tenta entender Deus a partir desta realidade psíquica. Quando o apóstolo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele está falando da vida espiritual.
que Deus nos concedeu em Cristo Jesus para que começasse um processo de salvação, de dentro para fora. Quando nós somos salvos no nosso espírito, ou vivificados em nosso espírito, ganhamos a dimensão espiritual. E também daí começar a salvação da nossa alma e, consequentemente, no final das contas, a salvação do nosso corpo. Isto nós procuramos falar na vez passada de que Deus nos salvou da condenação do pecado em nosso espírito, dando-nos vida. Ele está salvando a nossa alma pela vida de Cristo que está em nós e vai salvar o nosso corpo caído, sujeitos a doenças e morte, quando Jesus voltar a este mundo e restaurar esta realidade caída. E a Bíblia vai nos dizer aqui que nesse tempo nós andávamos aqui, quando caídos, no verso 2, ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades ou da potestade do ar, do espírito que agora atua ou opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos como os demais, filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira. Eu queria que você observasse o que o texto bíblico diz. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo as inclinações da carne. Aqui ele fala de um processo de morte para a vida, em que nós estávamos escravizados com 3 elos que nos dominavam. O mundo, a potestade do ar ou o maligno e a nossa carne, as nossas inclinações carnais. Então, Deus veio em Cristo Jesus para nos libertar desta dominação, deste governo, desta opressão que o mundo, o inimigo e a nossa carne produzem em nós. Deus em Cristo realizou esta obra. E aqui nós vemos no versículo 4, ele dizendo, mas Deus, este mais Deus muito rico, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui neste versículo você repara, Deus, mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele vai usar mudanças de pronome. Nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que significa nós e vós? Nós, ele se refere a Paulo, aos seus amigos judeus, ao povo judeu, à raça judaica, enquanto que vós, ele vai falar do povo gentio,
do pagão, mostrando que Deus tem uma salvação tanto para judeus como para gentios, e que tudo isto foi realizado em Cristo Jesus. Há uma obra de Cristo, realizada por Cristo e realizada para Cristo, a fim de nos tirar da dominação da incredulidade, do pecado, e nos dar a obra da suficiência de Cristo. Estando nós aprisionados, Ele nos deu vida. E juntamente, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso se trata de algo espiritual, de um outro plano além deste que nós conhecemos, que é comprimento, altura e largura, que são as dimensões daquilo que nós conhecemos, a terceira dimensão. Nós só conhecemos esta xícara porque ela tem comprimento, altura e largura. Isto aqui faz com que nosso conhecimento empírico, nosso conhecimento físico possa ser uma realidade. Mas nós, por exemplo, não podemos ver os anjos. Nós não podemos perceber a realidade espiritual. Mas a Bíblia, que é a nossa carta o nosso mapa, nossa carta de orientação, ela diz que além de Cristo ter morrido por nós como um ato histórico, nós morremos com Cristo como um ato subjetivo de experiência de fé. A fé, ela não enxerga como nós enxergamos com os nossos olhos, mas ela vê o invisível. E nesta obra de Cristo, nós fomos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não posso provar isto, eu só posso experimentar isto pela fé. E isto dá uma segurança no meu espírito que foi vivificado. E o apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo 7 que é para mostrar nos séculos vindouros, e ele usa aqui uma palavra, não século no sentido de tempo cronológico, mas no aion, que é uma palavra grega para representar uma parte do tempo que pode estar além do tempo, numa espécie de eternidade futura, que é nós, nos séculos vindouros, ele vai mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus tem um projeto para conosco em Cristo Jesus, para nos salvar desta tirania do egoísmo que manipula as coisas e que quer fazer com que a vida seja do nosso modo de pensar. Como é que Deus vai nos salvar? A Bíblia disse que é pela graça. O que é graça? Veja aí o capítulo 2 de Efésios, verso 8. Ele vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça, graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma. Pela graça nós somos salvos mediante a fé.
E isto não vem de nós, essa salvação não é produzida por nós. Nem a fé, nem a graça, nem a salvação são conquistas do homem. São dons, presentes de Deus. E não vem das nossas obras, para que ninguém se vanglorie. Tudo que eu faço, eu, de certo modo, vou requerer algum reconhecimento. Os meus atos, a minha justiça, são, de certo modo, meritocráticos. Mas dentro da salvação de Deus não há esta possibilidade, pois nós somos feituras de Deus. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O versículo 10 está mostrando claramente isso. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É pela graça, não pelas obras, que nós somos salvos. Mas salvos pela graça, nós somos salvos para as boas obras. A salvação não é um negócio, não se trata de uma conquista, não se trata de um comércio, mas é uma dádiva de Deus, é uma doação divina. Nós somos salvos pela graça, mas somos salvos para as boas obras que Deus preparou, a fim de que nós andássemos nelas. Ninguém, nenhuma pessoa pode se salvar, mas pode ser salva. E uma vez salva, esta pessoa tem condições de produzir, de fazer boas obras através da graça de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Nós poderíamos dizer assim que nós saímos da morte para a vida. Os pecadores perdidos não são simplesmente pessoas doentes que precisam de ajuda. São pessoas mortas espiritualmente que precisam de vida. A vida de Deus. O Filho de Deus, Jesus, ele morreu para que nós morrêssemos juntamente com ele, com respeito à vida do pecado. E ele ressuscitou para que nós recebêssemos a sua vida, a vida espiritual. Nós não podemos produzir esta vida por nós mesmos. É impossível. Mas a Bíblia nos mostra em João, Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte espiritual para a vida de Deus. É muito claro o texto mostrando que nós saímos da morte e entramos na vida. Saímos da escravidão para a liberdade. Os pecadores perdidos estão presos ao mundo, à carne e ao diabo. Foi isso que nós vimos logo no início do texto. E não podem ser libertos por si mesmos. Mas em Cristo Jesus, nós encontramos a verdadeira libertação. E aqui o apóstolo Paulo nos diz, por exemplo, em João, Evangelho de João, no capítulo 8, os versos 31 e 32. Jesus disse
aos judeus que haviam dado crédito, crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preste bem atenção no texto aí. Há uma libertação de um sistema do mundo, do sistema do diabo e do sistema da carne. Saímos da escravidão para a liberdade. Agora Deus está operando em nós, está operando em você e em mim, para realizar os seus propósitos, as boas obras que nós fomos preparados para andar por elas, ou andar nelas. Nós saímos do túmulo para o trono. Deus nos deu vida e nos deixou fora do cemitério. Nós agora não somos mais mortos. Ele te levantou para sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero repetir esse texto de Efésios, capítulo 2, o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você percebe que nesses 3 versículos aqui há uma operação da graça de Deus para nos salvar de um sistema opressor, de um poder dominador invisível das trevas, e também desta questão da nossa carnalidade. Isso tudo foi feito por causa do grande amor com que Deus nos amou. O Evangelho não é um esforço humano para conseguir uma posição de destaque, não é alguma coisa que você conquista, mas é uma dádiva. Assim como para nós nascermos neste mundo, nós não tivemos que fazer nada, foram os nossos pais que, numa relação amorosa ou não, nos gerou, e nós nascemos na carne como bebês, nascemos sem nenhum esforço da nossa parte, sem nenhuma decisão pessoal. Do mesmo modo, como filhos de Deus, nós somos renascidos por uma graça de Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, para que nós ganhemos esta dimensão do Evangelho de Jesus Cristo. Então, não é o que eu faço que vai determinar a minha experiência do que eu sou em Cristo Jesus. Mas uma vez que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu vou fazer as boas obras, não para ser salvo, mas porque fui salvo. É uma mudança de estilo e uma mudança de produção. É como se fosse um tronco de limoeiro, e agora ele é serrado e é enxertado ali uma laranjeira, que ela vai produzir uma boa laranja, já não é mais aquele limoeiro ácido, mas uma laranja doce. É assim, figurativamente, Deus nos tira de nós mesmos em Cristo, Ele amputa
a nossa natureza perversa e imputa a natureza divina em nós. Isto é a salvação de Deus. Então, nós gostaríamos que você considerasse não uma mudança de um sistema religioso qualquer, onde você esteve ou está, e você muda para outro, migra para outro, mas uma mudança interior, uma mudança de coração, uma mudança de vida. É uma substituição da vida velha pela vida nova. O Evangelho não está querendo que nós produzamos as boas obras na base do esforço da nossa carne e nem do nosso ego, mas sim pela substituição da vida adâmica pela vida de Cristo. Este é o projeto de Deus para a nossa salvação. Eu espero que você olhe a palavra de Deus e creia no que a palavra de Deus está dizendo e não nos argumentos que a gente tenta fazer para persuadir as pessoas, ainda que isso seja válido. Não é por aí que nós ganhamos a verdadeira experiência, mas sim pela fé na palavra de Deus. Que Deus conceda a você a graça da fé e a graça do descanso, porque o convite de Jesus foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Coração para coração, Deus abençoe e até o nosso próximo programa.